eu prometi e a gente voltou. Eu e Kleber Montanheiro aqui para falar sobre um anúncio que eu já anunciei no outro programa. Se você não viu, vai lá atrás e assiste, porque a gente ainda está no mês do orgulho LGBTQIAPN+. Mas o programa de hoje é sobre teatro de revista. E o Kleber, claro, tem uma companhia que se chama Companhia da Revista. Kleber, em retrospecto, curto e grosso, quanto tempo de Companhia da Revista? 25 anos. 26 já, né? Que na verdade os 25 foram no ano passado. Isso mesmo. Então já está 26 precisando anos. publicar um livro sobre a Companhia da Daqui a Revista. pouco já, aliás, em setembro já 27 quase, né? Vamos fazer um livro da Companhia da Revista? Então, temos um projeto aí, estamos esperando respostas. Um autor? E eu vou falar isso só depois que a câmera desligar. Pra ficar todo mundo curioso, tá? Ó, mais de 25 anos de Companhia da Revista. E bom, quando a gente fala em teatro de revista no Brasil, a gente não pode esquecer de um monte de nomes, né? Lá, desde o Arthur Azevedo, a Chiquinha Gonzaga, o Luiz Peixoto, lá aquele povo todo que a gente precisa estudar, passando pela Neide Veneziano, que eu acho que você chama de madrinha, e eu também chamo um pouco de madrinha, porque Neide fez o prefácio do meu livro, que é, eu acho, a primeira pessoa a ousar falar da revista como um gênero de verdade brasileiro, e a gente foi muito bebê na Neide. Em que a Companhia da Revista traz ainda esta revista, em que traz esta revista lá de trás? Eu acho que a ideia da Companhia da Revista é tentar resgatar esse gênero não a partir de uma ideia que chegue naftalina, né? Que seja aquele armário que a gente abre. Baú, né? O baú da Dercy. O baú da Dercy. Não é o baú da Dercy. Abre o baú da Dercy e sai um teatro de revista. Não é isso. Eu acho que a ideia é tentar criar uma síntese sobre o teatro de revista. E não falar só no sentido de passar em revista. Revista vem de revisão, vem de rever, né? Então, o passar em revista, né? Não só nesse sentido, mas no sentido de que a gente tinha autores, né? Que criavam textos para quadros originais, a gente tinha compositores que criavam músicas originais. As pessoas não sabem, muita gente não sabe, que músicas eram criadas para espetáculos de revista, para serem testados na revista, para lançar no carnaval. Não, e lançar no São João, porque no Brasil João você tinha uma dinâmica de composição musical de sucessos que não era só o carnaval. Você tinha o carnaval, você tinha o São João e você tinha o final do ano, o Natal. Então essas três datas pautavam o ano inteiro artisticamente. E é muito louco quando você pensa isso. A propósito do que você está falando e eu já devolvo a bola, eu me lembro muito da pesquisa da Filomena Chiaradia, lá do Rio de Janeiro, que recuperou os arquivos do Walter Pinto. Então, todos os arquivos do Walter Pinto, para quem não sabe, dá um Google. O Walter Pinto era um grande criador de revistas de cassino no Rio de Janeiro, ali nos anos 1940, e todo o arquivo dele, todo o acervo do Walter Pinto foi encontrado na piscina da cobertura. Azulejo, infiltração, água. E eles pegaram aquilo tudo, levaram na Funarte para recuperar. Tem partituras originais assim, a caneta. Sim. Tem letras de músicas datilografadas. Tinha textos. Então isso tudo fazia parte de uma época. Não só dos cassinos, mas também no Teatro Recreio, né? Que não existe mais hoje. Era do lado ali do Carlos Gomes, aquela rua que foi demolida para passar uma avenida, né? Então, ali o Walter fez muitos espetáculos, enfim, tem muito material sobre. Mas voltando, então eu acho que tem essas músicas eram lançadas no teatro de revista como teste mesmo, né? E caía no gosto popular, as pessoas já saíam cantando, aí chegava no Carnaval, chegava no São João, enfim, nessas datas já grudadas na cabeça das pessoas, né? Então, a gente tem isso é uma coisa muito importante do teatro de revista, né? Desses originais, de experimentos dramatúrgicos, musicais que iam virando revista. A revista dava certo, ela ficava. Ela não dava certo, ela fazia 2, 3 sessões e eles tiravam,
né? Então tinha tinha essa flexibilidade, né? Quase um espaço de pesquisa, que eu acho bem interessante. É, né? verdade. A gente pensar nesse sentido mais de 100 anos atrás, né? 120 anos atrás, né? 100, 120. E eu digo sempre isso, né? É teatro musical. Então a gente não pode esquecer que o teatro musical... A gente falou no outro programa lá atrás, se você não viu, vai ver, que a gente tem aí, lógico, e o meu livro trata disso, desse boom do teatro musical de 95 para cá. De 1995 para cá. Mas antes de 1995, você já tinha um teatro musical de quase 100 anos. Sim. Ou de mais de 100 anos. Sim. E aí, voltando ali na sua pergunta, o que está, né, na revista hoje, na Companhia da Revista, enfim, qual é essa busca? Não é passar nada em revista, não é criar um espetáculo onde a gente tem escadaria, plumas e vedetes e orquestra. Que são as convenções que a Neide trata no livro dela, as convenções do teatro de revista, mas que não são o cerne da questão. Sim, mas criar... Então não é isso exatamente. Podemos nos utilizar disso também para contar um pouco a história desse nosso teatro, mas não é só isso, né? Eu acho que é ter esse espaço de pesquisa, dessa dramaturgia, né? Ter um espaço de criação de músicas, né? Se a gente pensar, eu peguei ali um livro do Marcelino Freire, que é o Nossos Ossos, pedi para o Dani Veiga adaptar para mim, pedi para Isabela Moraes fazer a música. Foi uma construção a 6 mãos, eu, Isabela e Dani, para chegar naquela dramaturgia com aquelas músicas, né? Findou e nem sequer disse adeus. Findou sem olhar nos olhos teus. Saiu e foi levando a estrada em seus pés. Sumiu. Né? O Tatuagem, uma adaptação de um filme. Então, de certa forma, passando em revista também o Tatuagem, né? O próprio filme, que só foi possível virar teatro, na minha opinião, porque virou um musical com músicas das Bahias, que já vem com uma dramaturgia imposta, com música composta pela Sucena para o Tatuagem. Então, assim, eu acho que tem esse lugar, né? Essa ideia de uma revista brasileira a partir do que a gente sabe fazer, da nossa pesquisa aqui, né? De música brasileira, de dramaturgia, da atualidade. Então isso é ser revista. Essa é a revisitação. Exatamente. Ser atual. Ser o que está acontecendo no aqui e agora, né? Por mais que eu conte uma história que se passa nos anos 70, como é o Tatuagem, tem um reflexo direto ao que está acontecendo agora. Sempre. Tanto na dramaturgia, na minha adaptação, quanto na minha direção. A gente não pode ficar no tempo em que a obra existe e está. A gente precisa sempre olhar para a obra com os olhos dos nossos dias. Isso Exatamente. Já é revista. Exatamente. E aí, se utilizar não dessas convenções, né, da escadaria, podemos também, né, como eu já falei. Ou do sonho, do momento do sonho, da alegoria, tal, né? Da alegoria e tal. Mas pensar nisso como estrutura, né? Então, eu pensar que eu posso transformar um tema de hoje numa alegoria, personificar aquilo, é bacana, pode ser legal. Então, eu me utilizo da revista nesses recursos, né? Do deboche, da ideia de quadros, né? Da ideia de um quadro dramático e um quadro cômico na sequência. E depois um quadro de devaneio de uma protagonista que sonha estar num lugar que não é o lugar onde ela está. Exatamente. Nessas possibilidades que o teatro de revista nos trouxe, né? E que são do Brasil, né? São brasileiros. Porque a própria Neide fala isso, e é muito legal ouvir ela falando disso, porque existe uma revista francesa que disseminou pelo mundo e cada lugar foi tomando uma característica, foi absorvendo características daquela cultura, daquele país e se transformando na nova revista. E ficando mais interessante que a revista francesa. Totalmente. Totalmente mais interessante, porque nós tivemos juntos a experiência de ir ao Lido ver revista francesa no Lido. E era absolutamente aquilo que a gente sabe. Virou ferri, virou doideira, virou loucura. Uhum. Descambou para um lugar que é apenas o lugar da pluma, do paetê e
do efeito pelo efeito, sem Sim. nenhum tipo de reflexão sobre aquilo, né? Exatamente. E a revista brasileira, na verdade, ela é a que mais criou esse ponto de crítica e de reflexão, né? Se a gente pensar. Né? O cabaré alemão também, mas aí já vira uma outra coisa, enfim. Já é mais cabaré. Já vira um outro gênero, né? Ele já se transforma numa outra coisa. As relações ali são um pouco diferentes. A revista brasileira continuou sendo revista, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um aprofundamento no debate que a revista francesa perdeu. Né? A portuguesa e a argentina, que são filhotas disso, mantiveram mais o mesmo espírito que a gente. Sim, mas eu acho que a brasileira ainda é mais crítica, ela é a que toca mais na ferida, né? Gente, numa época onde a gente tinha Getúlio Vargas fazendo tudo que fez, e você tinha atores que entravam com a máscara dele e ele na plateia rindo e batendo palma. Não, o Brasil é o primeiro país o Brasil, é importante que se diga algumas coisas, né? O Brasil é o primeiro país a colocar a caricatura política em cena no teatro. Antes disso, ninguém no mundo tinha feito. O Café Filho foi o primeiro a ser debochado em cena. O Getúlio, o Juscelino, no Walter Pinto tinha um ator que entrava de Juscelino Kubitschek, ele fazia o Juscelino Kubitschek. Sim. Então, é importante a gente entender isso, né? A gente é tão vanguarda num monte de coisas e a gente tem tão pouca autoestima. A revista ajuda a gente a resgatar essa autoestima? Ajuda. Eu acho que falta conhecimento das pessoas hoje sobre a revista, né? Porque é isso. Uma escadaria, uma pluma. Desce uma coisa sobre outra coisa. Revista, né? Aí você fala assim, então, mas aí tem aquele espetáculo da Broadway, Showboat, que foi feito foi o primeiro musical da Broadway, né? Podemos dizer que foi o primeiro musical da Broadway nesse formato que a gente conhece, que antes, inclusive, existiam as revistas do Ziegfeld. E tinha as revistas inglesas antes disso, exatamente, né? Que eram só mulher na escadaria, que até no cabaré que você acabou de dirigir, tem um número que é muito característico disso, aquelas mulheres objeto, né? A cena das moedas, né? As alegorias. Personifica as moedas. Então, nos produtores tem uma cena inteira sobre isso, mulheres na escadaria descendo com cabeça de pretzel, descendo com cabeça de sei lá o quê. Então, as alegorias, a mulher objetificada. Então, tudo isso, de alguma forma, é só a camada mais imediata, né? Exatamente. E aí acho que falta essa informação, porque aí quando a gente fala de um showboat, todo mundo sabe o que se é, e aí discorre-se todo um assunto sobre o musical americano, que é importantíssimo, que é super legal, claro. Adoro. Acabei de fazer, quero fazer outros. Não, Showboat é o primeiro musical, você falando de Showboat, é o primeiro musical nos Estados Unidos a colocar negros protagonistas. O protagonismo negro. Tinha acabado de acontecer o cantor de jazz no cinema, que era blackface, horroroso, e na sequência Showboat entra em cena com protagonismo negro, para falar sobre dissidência militar, sobre deserção militar, sobre direitos civis americanos. Então é uma obra muito importante, sim, como outras tantas. Eu acho que a gente sabe muito mais, às vezes, sobre essas obras do que sobre a própria revista. Sobre Forró-Bodó. Sobre Forró-Bodó. Você fala Forró-Bodó, fala, oi? Sobre Forró-Bodó. Tá me xingando. Então é importante. Ô Kleber, pra gente terminar, porque esse programa é um pouquinho mais curtinho, muito bem. Você falou tudo isso, falou da Companhia da Revista, e a partir da Companhia da Revista a gente foi esticando conversa para outro lugar. Hoje a gente vê a Companhia da Revista, a gente vê felizmente e graças a Deus, Neide Veneziano aí produzindo, então tem aí o espetáculo da Neide que acabou de estrear, né? Daqui Não Sai, Daqui Ninguém Me Tira, que é uma remontagem com o texto da Noemi Marinho. Acabou de acontecer o Bossa Nova Cabaré lá no SESI do Pedro Paulo Bozian, do Circo Grafite, e tudo isso é iniciativa de revista. Sim, e tem uma coisa importantíssima que a Neide fez, que é ressignificar a vedete em cima da figura da drag.
né, da drag queen, que fez agora de novo com a Alexa. Revista parte, Babadeira. A revista Babadeira, onde foi feita uma estrutura, ela trabalhava com uma estrutura clássica até da revista. O livro dela é uma aula da Neide num espetáculo delicioso, com música do Dunas, sensacionais letras. Do espírito, revista. Você ouve as músicas, as letras, você fala, nossa, isso é revista. É uma aula de teatro e revista. É uma aula de teatro e revista. Alguém tem que ajudar a gente! Eu sou do tempo do deslumbre do glamour, em que Virgília Mani era um... Eu fiz isso com as graças há muitos anos atrás, você lembra? Tem Francesa no Morro, Fez a que eu maquiagem. fiz a maquiagem do Trem Francesa no Morro. Que ano isso? 92? Nossa, não, 92 nem 2002. pensar que eu não era nascido. Não, também não. 2002? 2002, pode ser. 2002. Tem Francesa no Morro. Eu acho Tem que é foto por aí em algum lugar do Tem Francesa no Morro Tem. ainda. E As meninas fazem até hoje, né? elas fizeram, agora comemorando não sei quantos anos das graças. 29 anos, as graças. Muitos anos das graças, elas fizeram de novo. E ali também eu fiz um pouco esse remake da estrutura, né? A gente brincou com isso. E a Neide agora fez isso brilhantemente, ressignificando a figura da Vedete, né? Lá no espaço da Companhia da Revista. Estreou lá na revista, inclusive. Trazendo a drag para isso. Trazendo a drag como a Vedete contemporânea, né? Isso é muito interessante de pensar. E eu nunca tinha pensado nisso. Na hora que ela me falou, que eu fiz o figurino para ela, para esse espetáculo. E aí eu olhei e falei, faz todo sentido, né? Porque a drag tem aquele deboche, tem a figura ampliada da mulher. Ela é mais né? feminina e ela pode ser mais desejável do ponto de vista da objetificação até. Exatamente. Né? Ao Isso mesmo se tempo, torna um deboche. Isso é um deboche, porque ela ri disso. E aí ela tem todos os corpos, ela tem todas Exatamente. as alturas, tem todas as dimensões e profundidades e vozes. É extremamente teatral. Muito. Né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa conhecer mais sobre essas coisas, experimentar mais essas possibilidades, né? Nós falamos um monte, né? Falamos um monte. Eu acho que o Teatro a Sangue Frio fica por aqui. Eu quero agradecer a presença do Kleber Montanheiro. Eu que agradeço. Foi uma alegria ter o Kleber no primeiro programa e agora dessa temporadinha desse mês, do Orgulho LGBTQIAPN+. Deixa teus comentários aqui, eu juro que eu respondo, eu comento. E se você quiser ter esse caderno incrível, ter essa caneca sensacional, é só você entrar no encantocorp.com.br/foyer. E aí você adquire todos os produtos aqui do Teatro Sangue Frio, do Foyer. E claro, baixa o aplicativo do Foyer no seu telefone para ter acesso à coluna escrita que eu solto toda segunda-feira. Tá bom? Um beijo e até o próximo programa.